sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou o engenheiro Aguinaldo Veronese e este é o seu canal para as construções ecológicas. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da primeira fiada, que é extremamente importante aí para a qualidade da obra. Nós ficamos algumas semanas aí sem gravar vídeos, mas estamos de volta. Eu estou muito feliz que essa semana a gente está chegando à marca aí da nossa primeira meta de 500 inscritos em nosso canal, né? Eu tinha colocado uma meta pessoal, se a gente chegasse nesse número aí, a gente ia investir num estabilizador de imagem. Então essa semana a gente investiu aí nesse estabilizador de imagens para fazer as imagens externas, porque assim, eu tenho muitos vídeos de obras, né? Mas quando a gente filma aí com a câmera ou o celular na mão, as imagens acabam ficando muito tremidas, né? Então para colocar no YouTube não é legal. Então aí agora, a partir de agora, a gente vai começar nas filmagens externas, utilizar o estabilizador de imagens aí, vai ter bastante imagens legais para vocês aí, tá bom? Um outro motivo de alegria, nós desenvolvemos essa semana a embalagem de 500 ml para nossa super cola. Então é uma embalagem aí com tampa push-pull, bem prática, né? Bem fácil de utilizar para pequenos trabalhos. A pessoa vai fazer aí uma churrasqueira, uma lareira, um balcão, né? Uma mureta. Então, uma embalagem de 500 ml, você consegue assentar até 500 tijolos, aí o rendimento da nossa super cola. Dando continuidade ao assunto dessa semana, da primeira fiada, a segunda parte, nós na primeira parte falamos sobre as parábolas, né, que a gente tem aí, tanto positivas quanto negativas, que acabam interferindo aí, quando você começa a subir as paredes, começa a interferir na junta de dilatação, né? Aumentando o espaço da junta de dilatação ou diminuindo esse espaço até chegar a ponto que às vezes o tijolo não encaixa. Então, se estiver acontecendo isso na sua obra, você já tem uma ideia do que pode ser. Nós comentamos aí que o segredo do sucesso, né, para uma construção com tijolos ecológicos é, primeiro, a qualidade do tijolo, segundo, né, uma primeira fiada bem executada, mas para que você faça uma boa execução da primeira fiada, é fundamental que você tenha o projeto modulado. Então, um projeto modulado, o ideal é que você tenha pelo menos 4 desenhos técnicos. O primeiro deles seria a primeira fiada, que mostra a posição de cada tijolo na planta. Um segundo desenho, que a gente tem lá como grautes e aberturas, que você tem a posição de toda a ferragem na planta, né, e a posição das aberturas aí de portas e janelas. Um terceiro desenho, que seria as cotas para a fundação, seja o radieiro ou seja uma viga baldrame. Então você vai ter as cotas com precisão para você estar executando a sua fundação. E um quarto desenho, também muito importante, é a independência de paredes, para que você não tenha problemas aí, né, com os intertravamentos dos tijolos no decorrer da obra. Então esses 4 desenhos aí são fundamentais para uma construção com tijolos ecológicos. Falando do primeiro desenho aí, que seria as cotas para a fundação, então eu vou deixar uma dica importante para vocês aí já. Quando o fabricante vai produzir o tijolo, tá? Então você tem lá o molde da máquina. Se esse molde ele é novo, aí depende, é claro, do fabricante da máquina, né, de quem fabricou aquele molde, mas normalmente, quando o molde é novo, ele tem lá a medida menor do que 250 milímetros. Normalmente 249 milímetros o comprimento do tijolo. Então, como a gente vai deixar uma junta de dilatação aí de 1 a 2 milímetros, eu normalmente trabalho com 1,5 milímetro. Então você tem uma folga de mais ou menos meio milímetro na junta de dilatação. Então se você tem um tijolo aí com 249 milímetros, então basicamente você vai ter a modulação a 250,5 milímetros. Isso é importante você ter em mente, porque se esse molde ao longo da produção, depois aí de 200, 300, 500 mil tijolos produzidos, ele vai sofrendo um desgaste natural e a tendência dele aumentar o tamanho desse tijolo. Então ele pode chegar aí a 250, até 251 milímetros, tá? Então é importante que você faça uma conferência desses tijolos. Se você já tem os tijolos na obra, você precisa alinhar esses tijolos numa superfície plana com uma trena
você vai medir 8 tijolos e verificar, teoricamente, se ele tivesse 250 milímetros, ele daria 2 metros. Alinhando esses 8 tijolos, você vai ter a referência da medida. Pode ser que ele avance aí 1 ou 2 centímetros em 2 metros. Tá? É importante essa conferência e você verificar com a planta modulada, para que as medidas sejam coincidentes. Isso costuma dar muito problema em obra, quando você vai fazer a primeira fiada, porque se o tijolo ele está com uma medida diferente da medida que foi considerada na planta da primeira fiada, então as cotas aí para o baldrame elas vão sofrer interferência. E aí numa parede aí de 10 metros, por exemplo, de extensão, né, que seria aí, vamos dizer assim, o comprimento de uma casa, por exemplo, você pode ter variações aí, por exemplo, de até 5 ou 10 centímetros. E isso pode impactar bastante aí se você estiver trabalhando com radier, que você tenha umas margens maiores, é mais tranquilo. Mas se você estiver trabalhando com o conceito de vigas baldrame, já pode ocasionar problemas na sua obra. Então é importante, primeiro passo, conferir o tamanho dos tijolos que você vai utilizar na prática, né, real, com o projeto. E se tiver variações, o ideal é corrigir essas variações antes de iniciar aí a primeira fiada. Então essa é a primeira dica para vocês. A segunda dica que eu passaria, se você estiver fazendo o radier, ok, ele já vai estar então já o piso todo preenchido, né? Mas se você estiver trabalhando com o conceito de vigas baldrame, é aconselhável que você faça primeiro o contrapiso na área toda, porque ele facilita na hora de você colocar os tijolos na obra para trabalhar, né? Facilita na limpeza, evita de ficar sujando os tijolos, né? Com respingo aí das chuvas, né? Nos tijolos, então é interessante. E para o lado externo, né? Caso você não tenha aí uma calçada, né? Em volta da obra, que você coloque aí uma faixa aí de meio metro a 1 metro de brita, né, calçando a área externa, para evitar os respingos de chuva nos tijolos, né, evitar danificar os tijolos que ainda não estarão impermeabilizados, tá? Então é uma dica interessante. Uma vez feito o radier ou esse contrapiso, normalmente você tem ondulações, né? Seja no radier ou seja no contrapiso, dificilmente você vai conseguir uma superfície totalmente nivelada. Então aí o próximo passo seria fazer a correção de nível desse contrapiso ou desse radier. Aí você tem duas opções: ou fazer a correção em todo o contrapiso, né? Fazer aí, na verdade, colocar as taliscas lá, nivelar e como se você fosse assentar aí uma cerâmica, né? Um piso, tá? Deixar ele totalmente plano. Ou você tem a opção de fazer esse trabalho somente onde você vai ter as paredes, tá? Você pode fazer essa correção somente onde estão as paredes. Nessa correção de nível, você precisa primeiro verificar qual que é o nível mais alto e o nível mais baixo, para você verificar a espessura da correção, né? Então, por exemplo, você identifica lá que você tem uma variação entre o ponto mais alto do seu contrapiso e o ponto mais baixo, você tem lá 1 centímetro de variação. Então basicamente aí 1,5 centímetros de massa vai ser suficiente para você corrigir tudo, sem precisar ficar depois quebrando as partes mais altas, né? Então é importante você verificar essa diferença de nível e daí fazer essa correção. Eu sugiro fazer essa correção antes de assentar a primeira fiada, porque se você tem aí acima de 1 centímetro, 2 centímetros, por exemplo, de correção para fazer, então dificilmente você consegue assentar o tijolo na massa e manter esse tijolo estabilizado nessa medida. Por quê? Se você trabalhar com a massa mais seca, então você tem dificuldade, né, mesmo com martelo de borracha, você tem dificuldade de colocar esse tijolo e deixar ele no nível correto. Se você trabalha com a massa mole, então normalmente o que vai acontecer? Mesmo você colocando o tijolo no nível, nivelando ele corretamente, passado algum tempo, né, com a cura dessa massa, a evaporação da água, a tendência dela é ceder um pouco, ele puxa, né, e aí você vai conferir o nível que você tinha deixado certo, você vai olhar e ele está fora de nível. Então isso acaba dificultando muito o trabalho da primeira fiada.
E você fazendo a correção antes, ou seja, você coloca lá uma talisca, né, com uma régua de alumínio bem plana e o nível de mão, você consegue daí deixar esse nivelamento o mais perfeito possível para facilitar o trabalho com a primeira fiada, tá bom? Então essa aí é a nossa terceira dica para vocês aí. Então, pessoal, vocês conferiram o tamanho dos tijolos, verificaram na planta de modulação, tá tudo ok, radier ou contrapiso pronto, já fizeram a correção de nível desse radier ou desse contrapiso, tudo pronto para começar a primeira fiada. Próximo passo, fazer a impermeabilização asfáltica na posição onde vão subir as paredes, para evitar aquele efeito, né, de infiltração por capilaridade nos tijolos. Isso é muito importante. Então, faz toda a impermeabilização asfáltica na posição das paredes e aí sim vamos começar a primeira fiada. Comece assentando a primeira fiada da frente para os fundos da construção. Eu sugiro assentar os tijolos, 2 tijolos aí na parte frontal da casa, né, para você começar a fazer o alinhamento, obedecendo aí, é claro, né, o gabarito, tá, posicionado na linha. E ao invés de assentar os tijolos nos outros cantos, nas outras extremidades, você apenas apoia os tijolos aí com auxílio aí de uma pilha aí de 4, 5 tijolos, né? E você não assenta os tijolos, porque lá vai ter uma variação. Se você assentar o tijolo, provavelmente você vai ter que retirar ele depois para fazer esse acerto aí, seja de alguns milímetros, né? Mas dificilmente você vai conseguir chegar lá exatamente com a junta de dilatação de 1 milímetro a 2 milímetros. Então, feito isso, você vai esticar a linha e começar a fazer o assentamento dos tijolos. Onde houver os vãos de porta e janela, apesar de você não assentar os tijolos, mas é interessante que você coloque a galga aí de, no caso, 1,5 milímetros, e como se ele fosse ficar assentado, mas só deixa ele na posição, sem colar. Para você verificar o nível do tijolo, não adianta utilizar linha, tá? Por mais esticada que a linha esteja, ela sempre vai ter a tendência de formar uma parábola, né, de barriga para baixo. E aí você já sabe que isso pode trazer problemas. Como é que você confere o nível dos tijolos? Ou com um nivelamento a laser, que é um pouquinho mais complicado para trabalhar, porque geralmente a gente trabalha durante o dia e o laser em área externa durante o dia você não tem uma visibilidade dele muito boa para trabalhar. Ele é indicado mais para áreas internas, né? A gente tem aí um projeto de desenvolvimento, né? Se Deus quiser até o ano que vem a gente deve lançar isso, mas aí é um sistema diferente para trabalhar com laser. Então a opção que você tem é o nível, tá? O nível de mão mesmo, né? O ideal é um nível aí de 1 metro, né? Ou você pode trabalhar com uma régua de alumínio aí bem limpa, bem reta, né? Com uma superfície bem plana. E aí você trabalha com o nível de mão sobre essa régua de alumínio. Também serve aí para você acompanhar o nivelamento dos tijolos na primeira fiada. Também vai ficar muito bom. Importante conferir o nível nos dois sentidos do tijolo, né? Então, tanto no sentido da parede, quanto você colocar o nível aqui na transversal, para você verificar se o tijolo não está tendo problema de tombamento, tá? Isso também é importante verificar. Com relação à massa de assentamento da primeira fiada, se você fez a correção de nível, se ela estiver bem perfeita, você pode até utilizar a supercola, caso ela esteja realmente perfeita, né? Não tenha variação nenhuma essa correção do nivelamento, você pode utilizar a supercola para fazer a primeira fiada, tá? Mas geralmente você precisa fazer alguma correçãozinha mínima ainda de nível. Então, ou você pode utilizar uma massa aí 3x1, né, de assentamento, ou a minha sugestão para a primeira fiada seria a argamassa polimérica, tá? Aquela que já vem pronta, vem no saquinho de confeiteiro, então é bem limpo, bem prático de utilizar, né? Para a primeira fiada, em cima de uma superfície que você já fez a correção, você consegue aí fazer pequenas correções aí de 1 milímetro, né, até 2 milímetros com essa massa. Ela é bem prática de utilizar, bem limpa, é bem interessante de se trabalhar com ela na primeira fiada, ok? E aí a partir da primeira fiada você já vai utilizar daí a supercola. Caso você não tenha feito a correção de nível no baldrame ou no radier,
e você vai assentar os tijolos diretamente, né, com massa 3x1, então uma outra dica que a gente dá é a utilização das cunhas para você manter o tijolo sem que a massa puxe ele perca esse nível. Então você pode comprar aí no mercado aquelas cunhas que utiliza para assentamento de porcelanato, né? E com 4 cunhas você consegue manter esse tijolo aí exatamente no nível, né? Então utiliza a massa de assentamento e deixa ele escorado, vamos dizer assim, nas cunhas. Com isso ele vai manter a sua posição, ele não vai rebaixar. E aí você consegue trabalhar com uma massa um pouquinho mais mole, mais fácil de trabalhar, né? E consegue manter esse nivelamento aí mais perfeito possível, tá? Então é mais uma dica nossa aí, tá bom? Então, pessoal, não se esqueçam aí de dar o seu like aí, né? Bastante dicas úteis para vocês aí nessa primeira fiada. Deixa o seu like, compartilhe aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para continuar recebendo nossos vídeos. E vamos em frente aí, a próxima meta é chegar aos 1000 inscritos no nosso canal. Bom, com essas dicas a gente encerra aí o assunto da primeira fiada, bastante dicas úteis para vocês aí, mas assim, caso fique alguma dúvida, alguma sugestão, deixem aí nos comentários, né? E se for o caso a gente faz novos vídeos aí falando ainda sobre essas dicas, esses comentários, tá? Eu agradeço muito aí os comentários de vocês, né? Ajuda bastante a gente aí a continuar nessa caminhada nossa aí, ok? Existem aí algumas ferramentas, né, que estão em desenvolvimento para ajudar nessa primeira fiada, além do sistema de alinhamento a laser, né? E assim que a gente tiver esses produtos aí disponíveis no mercado, a gente vai fazer novos vídeos aí, mostrar para vocês esses equipamentos, tá? A nossa missão aí como Ecologic, né, é justamente desenvolver produtos, tecnologias para facilitar, né, o trabalho com a construção e com os tijolos ecológicos. Então eu agradeço imensamente a audiência de vocês aí, um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.